O planeta Terra está em perigo. Este é o título do capítulo 4 do livro Conectando-se com os Arcturianos. Como você já pode imaginar, nós falaremos de muitas coisas que estão acontecendo no nosso planeta, que colocam a gente no estado de alerta e que nós precisamos tomar consciência para que assim possamos realizar novas escolhas. Se você está interessado em saber o que está acontecendo neste planeta, faz seu check-in, embarca nessa nave e vem comigo nessa jornada. Saudações, família galáctica! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ciara Franca, sou terapeuta holística, contatada dos Arcturianos, mentora e instrutora de expansão de consciência, e esse é o portal Cosmoconsciência, o lugar onde você recobra a sua consciência cósmica. Portanto, seja muito bem-vindo. Bom, família, nós vamos continuar o estudo do livro e esse capítulo está recheado de informações bombásticas, ou melhor, alertantes. Nós precisamos saber do que está acontecendo nos bastidores desse planeta. Afinal de contas, chegou a hora da gente despertar e isso implica que nós compreendamos muitas coisas que ainda não estão sendo vistas. Ah, e se você ainda não tem o seu exemplar do livro Conectando-se com os Arcturianos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu já venho falando aqui nos vídeos da importância que tem ter esse livro em mãos. Então, se você sentir, adquiram. Eu tenho certeza que vai ser muito bom estar em contato direto com essa frequência arcturiana. Juliano, o nosso amigo arcturiano que narra essa jornada, nos conta que muitos seres espaciais estão chegando em nosso planeta. Consciências de toda a galáxia estão migrando para cá para nos auxiliar ou assistir o espetáculo que está sendo esse processo de transição planetária que tantos nós falamos. Ele também nos diz que esses seres estão interagindo conosco e é o que eu tenho dito bastante aqui no nosso canal, que é um momento muito propício para que nós possamos desenvolver as habilidades e conexões com as outras realidades. Já os arcturianos estão interagindo apenas com determinadas pessoas escolhidas que foram modificadas em algum nível para esse contato. Eles procuram criar a consciência de sua presença aqui no planeta e que esse movimento foi autorizado pelas fontes superiores que são responsáveis pela transição planetária. Segundo ele, o mestre Sananda atualmente está no comando de toda a operação do planeta e além do trabalho aqui na Terra, os arcturianos também trabalham com ele em outras funções. Sananda é muito poderoso em sua energia emocional e é um dos principais mestres desse universo em conseguir usar a energia emocional para a transformação interior, sendo essa a sua especialidade. E sua energia existe simultaneamente em muitos lugares da nossa galáxia neste momento. Aposto que para você já é comum ouvir isso, pois todas as consciências são multidimensionais e elas estão sim em mais de um lugar ao mesmo tempo, inclusive você. Sabemos que vocês buscam uma energia superior e querem acessar as dimensões superiores. Saibam que já estivemos com vocês antes e que muitos de vocês estão intensamente conectados com o nosso trabalho. Fomos solicitados para ajudar a preparar o caminho para aqueles que sentem uma conexão com a consciência arcturiana. Aqueles atraídos pelas energias arcturianas possuem sutileza e energia elevada. As pessoas que se aproximam da energia arcturiana já são altamente desenvolvidas, sensíveis, etéreas e musicais. Somos muito sensíveis às suas vibrações e estamos abertos a usar diferentes vias de comunicação, como cores, sons e música. O trabalho que estamos realizando com as linhas de grade eletromagnéticas do planeta
planetárias, está ajudando a estabilizar a Terra e permitir que ela mantenha a integridade adequada. Estamos auxiliando a Terra de modo que a terceira dimensão não se desintegre. A terceira dimensão poderia ter se desintegrado anteriormente por causa de algumas coisas que foram criadas, como bombas nucleares e o experimento Filadélfia. Não entraremos em detalhes nesse momento, mas a terceira dimensão está correndo um sério perigo. Consequentemente, parte do nosso trabalho é estabilizar a terceira dimensão, tanto quanto possível, a fim de que vocês possam evoluir. Vocês estão evoluindo como um planeta em um estado acelerado. Por causa dessa aceleração, fomos direcionados para ajudá-los como um planeta. Quanto mais tempo a terceira dimensão permanecer intacta, mais trabalho poderá ser feito. Imaginem o seguinte: vocês estão em uma mina que está sendo destruída e o poço deve ser mantido para que possam sair e entrar em uma nova região. É isso que está acontecendo aqui na Terra. Estamos mantendo os eixos do trabalho da grade que criamos. À medida que todos continuarmos com o trabalho de grade, vocês poderão ir para o próximo reino. Não sei se vocês captaram o que eles disseram nessa etapa, mas eles estão estabilizando a terceira dimensão, porque cada realidade precisa de uma faixa eletromagnética para existir. No caso da terceira dimensão, eles estão falando das linhas de grade. Vou colocar aqui uma imagem para ficar mais fácil para vocês visualizar o que são essas linhas eletromagnéticas. Então, com os experimentos que foram feitos pelos governos, essas linhas que sustentam essa realidade foram baqueadas e eles estão trazendo a estabilidade para que a terceira dimensão não se dissolva, porque em algum momento ela vai deixar de existir. Só que para isso precisa que todo um plano aconteça. Por isso que eles falam da questão de uma mina. Se uma mina está sendo desativada, precisa que o vão de passagem para que aquelas pessoas que trabalham lá embaixo saiam da mina se mantenha estável até que todos saiam. É isso que está acontecendo nesse momento. A terceira dimensão precisa se manter mais estável para que a transição dimensional seja da forma mais suave possível. A interação arcturiana na Terra. Fomos escolhidos para a missão na Terra por causa da nossa devoção ao serviço e de nossa capacidade de nos manter em reinos interdimensionais. Não nos pediram para nos materializarmos, mas devemos conseguir sobreviver com tranquilidade em reinos interdimensionais. Assim como vocês dependem de um tanque de oxigênio quando estão submersos, precisamos ser treinados para continuar a nos conectar com a frequência arcturiana, de modo que possamos manter a luz e a energia em um espaço interdimensional. Fomos escolhidos por causa da nossa capacidade de partir por longos períodos de tempo sem ter contato direto com nossos irmãos e irmãs no nosso planeta mãe. Também devemos ter a capacidade de ser reabastecidos quando entramos em contato com a nossa equipe de suporte no planeta natal. Nossas naves são interdimensionais e não nos materializamos, a menos que seja absolutamente necessário. Compreendam que, se nos materializarmos, ficaremos sujeitos às energias e às leis da terceira dimensão. Nossas naves residem no plano de quinta dimensão. Da nave principal, podemos enviar naves menores para a terceira dimensão. Vocês raramente verão essas naves pequenas, a menos que sua visão multidimensional esteja muito avançada. Atualmente, poucos conseguem suportar a energia que essas naves emitem. Como seres de um espaço de dimensão superior, não nos manifestamos fisicamente por uma série de razões. Uma delas está relacionada à questão de enfrentar uma realidade kármica negativa. Para vocês, é mais vantajoso, no entanto, entrar nos corredores dimensionais que estamos ajudando a abrir, para que possam ascender a um novo nível de consciência.
vocês aproveitariam mais disso e seria mais vantajoso para vocês do que se nós entrássemos em sua dimensão. Nosso campo vibracional é maior do que o seu. Vocês teriam dificuldade em nos ver, a menos que desacelerássemos nosso campo. É preferível vocês acelerarem seu campo e então entrarem em contato conosco. Afinal, essa é a direção para a qual estão se movendo. Essa é a razão pela qual muitos dos extraterrestres não surgiram na presença física. Aqueles de uma natureza superior não querem desacelerar. Seus anjos e mestres estão trabalhando atualmente com vocês a fim de acelerar e elevar as suas vibrações. Isso é muito importante a gente compreender, porque ainda existe uma grande parcela de pessoas que estudam a conexão extraterrestre que acreditam que essa conexão acontece num plano físico. No plano físico. Isso pode ser até possível se a gente estiver falando de seres que estão em frequências inferiores, que consequentemente implica em estados de consciências inferiores. Então, se a pessoa se apega a isso, ela vai acabar entrando em ressonância com essas consciências. Já os seres de consciências mais expandidas, como os seres de quinta dimensão, que são os arcturianos, eles estão numa frequência vibracional muito mais desenvolvida, até mais desenvolvida que os nossos mestres ascensionados, se a gente pensar de uma forma não linear. Vocês vão ver, durante o estudo desse livro, que os arcturianos vão sempre nos incentivar a elevar o nosso campo de consciência para entrar em contato com eles. Pois isso é muito vantajoso para nós. Por quê? Porque é como se a gente rompesse os limites que o nosso campo pode chegar, entende? Então é sempre importante a gente estar buscando essa expansão e essa conexão com frequências mais elevadas. Imagina como se fosse um balão que uma vez que você sopra, ele se expande, ele não volta mais no tamanho natural, sabe? Agora vamos abordar a questão de materializar coisas. Nós simplesmente não iremos materializar coisas para vocês, pois isso é uma interferência em seu processo kármico. Nós somente vamos tirá-lo do plano físico e aparecer se vocês estiverem em perigo e a situação for urgente. Caso contrário, não iremos interferir dessa maneira kármica. Interferir desse modo não seria o melhor. No entanto, podemos direcioná-los e trabalhar com a sua frequência, oferecendo-lhes informações e ideias nos corredores. Prestem atenção nisso, gente. Se conectar com os arcturianos não implica que eles vão fazer nada pela gente, muito pelo contrário. A gente que precisa se desenvolver para criar a nossa realidade. Porém, está em contato consciente. Como é o contato consciente? Eu, fulano, decido buscar esse caminho. Isso pode trazer os arcturianos para mais perto da gente e, consequentemente, eles trazem direcionamento através da intuição, através da sua frequência elevada, ideias e inspirações. Por conta do nosso compromisso com o avanço espiritual, fomos autorizados a aprender os segredos da viagem interdimensional. Os portais interdimensionais permitem que apenas aqueles de frequência mais elevadas entrem. Outros seres vieram para a Terra, como os Greys, que não usam os portais interdimensionais mais elevados que usamos. Eles não são tão espiritualmente avançados quanto aos arcturianos ou aos pleiadianos. Nós possuímos poderes mais elevados porque somos mais desenvolvidos espiritualmente. Seres inferiores, mesmo aqueles em seu planeta que são menos desenvolvidos espiritualmente, ainda assim podem alcançar um alto nível de conhecimento tecnológico. Os Greys são, então, um exemplo daqueles com vibrações inferiores que ainda são capazes de obter um nível muito alto de conhecimento tecnológico. Fazendo um parênteses aqui, gente, a gente tem que entender que essa é apenas uma porção da informação. Peguem isso apenas como um dado e sintam no seu desenvolvimento de consciência a sua verdade, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque existem muitos níveis de consciência, inclusive dos próprios Greys, né?
Talvez os primeiros que chegaram aqui no planeta realmente estiveram nessa frequência. Agora, a gente não pode generalizar para todos os seres dessa linhagem do universo, assim como os outros seres que já passaram por várias etapas do processo evolutivo. Estou dizendo isso porque a gente tem avançado cada vez mais nos estudos da multidimensionalidade do ser e a gente percebe que nenhuma perspectiva ela é fixa e determinista. Sempre existe múltiplas possibilidades, tá bom? É por causa dessa disparidade, isto é, seres inferiores que são tecnologicamente avançados, sendo capazes de vir para a Terra, que nós fomos permitidos trabalhar com vocês tão intensamente. Tanto desequilíbrio não será permitido. Aqueles que estão no poder e os que estão em vibrações inferior e têm acesso à alta tecnologia não podem ter sucesso excessivamente. Deve existir um contrapeso. Não é por acaso que um novo movimento ou a nova era tenha surgido ao mesmo tempo que os grandes avanços tecnológicos. Isso continuará. Seu trabalho continuará e o trabalho das sementes estelares e dos trabalhadores da luz em seu planeta se tornará mais forte. Os cientistas da Terra buscaram maneiras de interromper os padrões de energia dos visitantes extraterrestres. Vocês já ouviram a história de como radares e outros tipos de sistemas de energia têm sido apontados para extraterrestres a fim de afetá-los. Essas ondas de rádio e outros tipos de ondas de radiação de alta aceleração podem ser destrutivas e impedir a transmissão completa nas dimensões superiores. Vocês poderiam praticamente pensar nelas como armas de raio das quais já ouviram falar nos quadrinhos, por exemplo. Nossa tecnologia é muito avançada e somos capazes de nos proteger dessas ondas de rádio de alta aceleração, que vocês chamam de radar. Outros extraterrestres não foram tão bem sucedidos em aprender como fazer isso. Interessante essa parte porque ele chama a atenção para algo que a gente às vezes não capta. O quanto que a nossa tecnologia terrestre já tem um desenvolvimento. Só que isso não chega à grande massa. Aqueles que estão no governo, eles sabem muito bem o que está acontecendo. Eles sabem dessa mudança. Eles estão criando tecnologias para se defender ou para manter essa estrutura que existe no planeta, que alguns chamam de Matrix. Certo? É bom a gente ter essas informações, não é para ter medo, é simplesmente para que a gente acorde. Tecnologia da computação. É com satisfação que observamos seu envolvimento com sistemas de computadores. Eles aprimorarão as comunicações com as entidades interestelares. Existe um código universal ou uma linguagem universal nos computadores, que corresponde a partes dos neurotransmissores encontrados dentro do seu cérebro. Agora, vocês são capazes de acessar a profunda sabedoria intracraniana e antiga por meio dos computadores. Determinados programas e aspectos dos computadores poderão ser controlados pela mente humana. Vocês não compreendem o computador porque a essência dele é incompreensível a vocês. E não compreendem a profundidade ou as complexidades da rede de computadores e o que isso pode significar para o seu desenvolvimento. Os computadores têm sido a base de praticamente todos os avanços tecnológicos em seus últimos 20 anos. Ou mais, né, gente? 40, 50 anos. Lembrando que o livro é da década de 90. O desenvolvimento de seu conhecimento vai avançar rapidamente de novo. O outro avanço no desenvolvimento computacional ocorrerá nos próximos 3 a 5 anos, o que vai revolucionar o que vocês já alcançaram com os computadores. Isso eu acredito que já aconteceu. Vocês poderão se relacionar interdimensionalmente com seus computadores. A existência interdimensional será verificada por meio da tecnologia de computação.
Eu particularmente acredito que a gente já tem essa tecnologia, só não está aberta ao grande público. Mesmo algumas pessoas estudiosas já têm aparelhos que conseguem medir e se conectar com as outras dimensões. Isso já está aberto ao público, alguns já estão falando na mídia, já tem pessoas que têm canais sobre isso, certo? Vocês imaginam o que não tem escondido ainda, mas em breve a gente vai saber. Arcturianos, eu quero se comunicar pelo computador. Somos capazes de comunicar nossa consciência por meio de um computador. Vocês podem olhar para um computador como um símbolo fundamental da mente universal e do sistema do código genético. Podem começar a compreender a mente universal pelos seus computadores. Sua mente é como um computador complexo. No entanto, é muito mais do que apenas um computador. Ela é capaz de receber luz diretamente da energia do Criador e é capaz de receber espírito, enquanto um computador não pode receber energia espiritual. Eu sempre uso a analogia da nossa percepção da realidade com computadores, gente. Assim, eu já recebi outras informações deles sobre isso. Eu já recebi informações da própria fonte criadora que dizia em que o universo todo eram dados e que todas as realidades estão dentro de como se fossem assim, servidores na nossa linguagem terrestre, né? E que tudo está sendo processado pela essa mente universal. Gente, é fantástico. Ainda vou fazer um vídeo para vocês sobre isso. Nosso nível de tecnologia da computação vem da nossa compreensão da mente subconsciente. Nossos computadores podem olhar para o futuro e avaliar as situações e perceber por conta própria. Eles nos ajudam a entrar nos corredores interdimensionais e também nos ajudam na viagem no tempo. Só vão quebrando as crenças de vocês aí, gente. Porque pra mim, que já tô estudando isso, é tudo normal. Fazer viagens interdimensionais e vir do futuro pro passado, do passado pro futuro. Assim, é muito importante que a gente comece a deixar essa mente mais maleável para entender o que eles estão dizendo, ok? Nossos computadores estão ligados a nós por pensamentos, de modo que não precisamos usar teclados como vocês. Os teclados são uma maneira muito primitiva de interagir com o computador, embora isso seja avançado para vocês. Seus programas de ficção científica da televisão já mostraram pessoas interagindo por voz com os computadores. Até mesmo isso parece avançado para vocês, mas nós interagimos com nossos computadores diretamente pelo pensamento. Gente, eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho a impressão que o meu celular consegue captar pensamentos meus. Como, Alciara? Porque vocês sabem que o que a gente fala perto do celular já aparece a propaganda de algo, né? Se você tem celular ou smartphone, né? É que eu sou da época antiga, eu falo celular. E aí, às vezes, você tá conversando com a mãe, com alguém da família, um amigo, sobre algum produto, de repente você vê uma informação sobre aquele produto para você. Porém, já aconteceram várias vezes comigo, não foi uma, não foi duas, nem três. Foram várias. De eu apenas pensar em algo, sem falar, eu moro sozinha, não tenho esse contato com pessoas o tempo todo, e nem escrever para ninguém, só de pensar em alguma coisa, aparecer a propaganda para mim. Eu fico encucada com isso. Se você já passou por isso, deixe seu comentário que eu quero saber, porque, gente, não é possível. Tem alguma coisa que não está sendo vista aí. Radiação nuclear. Vocês estão vivendo em um universo muito dinâmico. Existem poderes e forças intensos que podem criar aberturas para outras dimensões. Se essas aberturas não forem devidamente estabilizadas, podem resultar em catástrofes. As fendas dimensionais podem causar grandes explosões e, em alguns casos, planetas inteiros já foram totalmente aniquilados por causa do uso indevido da tecnologia energética. O potencial do uso indevido é tão perigoso que esse é um dos motivos pelos quais tantos extraterrestres vieram para a Terra nesse momento, para garantir que essa destruição não aconteça. Gente, é por isso que estão chegando tantos seres. Por quê? Se nós, seres humanos, com essa infantil mente, né? Mente infantil,
fizermos algo que possa destruir, desregular o plano terrestre ou o nosso planeta, isso vai interferir em todo o sistema galáctico e universal. Por quê? Porque tudo está conectado. Todas as forças do universo são coesas, elas se mantêm dos tamanhos corretos para que tudo esteja em um grande equilíbrio. Se algo nesse universo sai do equilíbrio, ele vai promovendo um efeito cascata, atingindo tudo ao redor dele. E isso implica toda a galáxia e, quiçá, o universo. Porque tudo, gente, está intrinsecamente conectado. Vocês no plano terrestre estão se movendo para um ponto avançado, mas também estão em um ponto de possível autodestruição, porque estão correndo o risco de destruir o planeta inteiro. O perigo de uma destruição planetária ainda é extremamente alto do nosso ponto de vista, em parte porque há muito conflito, discórdia e ódio em seu planeta. A ameaça de um holocausto nuclear ainda permanece. Uma troca nuclear ainda pode ocorrer na região do Oriente Médio. Se isso acontecer, terá um efeito drástico no planeta e isso fará com que muitas pessoas repensem seus caminhos. Nós estudamos a energia nuclear que os seres do seu planeta têm usado em sua tecnologia. Não participamos de forma alguma desse tipo de tecnologia. Eventualmente, o seu planeta aprenderá a não usá-la. Existe uma possibilidade considerável de que grande parte de seu planeta seja contaminada por causa da tecnologia nuclear. Isso é muito perigoso, como vocês podem imaginar. A consciência pública não é forte o bastante para impedir que a radiação seja expandida. Os níveis de radiação estão sendo expandidos em uma alta frequência. Atualmente, muitos de vocês estão experimentando níveis de radiação que não eram capazes de suportar há 15 anos atrás. O primeiro sinal de um excesso de acúmulo de radiação é que o sistema imunológico enfraquece e se torna incapaz de lidar com o que está ocorrendo. É importante que os trabalhadores da luz atuem em seus sistemas imunológicos e continuem a criar uma proteção. Os níveis de radiação prejudiciais levaram à necessidade de se transformar em um espaço dimensional superior. Quando os níveis de radiação estão altos, isso força os trabalhadores da luz a acessar sua capacidade de direcionar seus próprios códigos. Nossas naves possuem estruturas e materiais especiais que nos permitem mudar para sua dimensão sem sermos afetados pela radiação. Deixamos cordões ou linhas espaciais com nossas naves-mães que estão ligados ao planeta principal. Há sempre uma conexão envolvida pelos padrões de pensamentos que são criados por muitos de nós que permanecem na nave-mãe. Temos grupos que trabalham continuamente para manter o cordão ligado. É uma tarefa difícil. Por isso, precisamos nos revezar. Estamos muito preocupados com o seu caminho. Sabemos dos seus recentes avanços científicos. Vocês estão muito perto de uma inovação nas viagens e logo poderão sair do sistema solar. Se não houver impedimentos, vocês poderão deixar o sistema solar nos próximos 20 anos. Ainda não aconteceu, né? Como um planeta, vocês estão perto de compreender a existência dos corredores interplanetários e intergalácticos. Nós, assim como os outros irmãos e irmãs espaciais, estamos preocupados com a possibilidade de vocês exportarem tecnologia nuclear para fora do sistema solar. E assim nós encerramos o estudo da primeira parte do capítulo 4. Espero que vocês tenham entendido, captado as informações por trás e também que vocês não recebam essas informações como algo para deixá-los assustados e desesperados. Não é isso que os arcturianos querem trazer. Eles querem que a gente aprenda
o que está acontecendo por trás das cortinas. Nós precisamos ter consciência para que a gente possa escolher ir para outras direções, para que a gente possa também estar preparados para tudo que está acontecendo e que vai acontecer durante essa mudança dimensional. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E eu te agradeço por ter chegado até aqui. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!